Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto. Senhor, vocês possam estar abaixando suas cabeças para a gente estar entrando nesse momento, para estar falando com o Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por este dia de hoje. Obrigado por essa linda manhã, Senhor Pai. Agradecemos por o Senhor ter cuidado da vida de cada um de nós durante essa semana que tem passado, Senhor Pai. Sabemos que o Senhor fez grandes coisas nas vidas das pessoas aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo nesse momento o louvor e a adoração de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor Pai. E que o Senhor possa estar, Senhor Pai, presente em todo momento, Senhor Pai. É isso que eu te peço, Senhor Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar cantando a primeira música, chamada Meu Universo. Sabemos que Deus, Ele é um Deus do início e de fim. Um Deus que realmente Ele está em todos os momentos da nossa vida, né? E vamos declarar a Ele, através desse louvor, que Ele é o nosso universo. Amém? Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca.
próxima música, chamada Ousado Amor. Nada mais justo que a gente realmente falarmos que Deus tem esse ousado amor por nós. Um amor que Ele deixa simplesmente os 99 para estar buscando aquele um, né? Então, vamos estar declarando a Ele através desse louvor e realmente falar quão ousado amor Ele tem. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente estar realmente adorando a Ele com esse louvor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, o seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
se sentando. Vamos estar cantando agora a próxima música, chamada Aclame ao Senhor. E através desse louvor também, vamos estar dizendo aquele que é nosso consolo, nosso abrigo, a nossa força e nosso refúgio, né? Aquele que tem poder, o que é a nossa majestade, e louvores seja a Ele. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra.
vamos estar agora entrando no momento de oferta e estaremos cantando a música Te Louvarei, onde também ele fala que nós queremos ofertar, mas ainda é pouco comparado ao que ele já fez por nós. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém? Vamos estar orando pelas ofertas, pelo encerramento do louvor e pela palavra de hoje.
Senhor Deus, Pai, gratos somos, Senhor, por este dia de hoje, Senhor Pai. Graças te damos, Senhor Pai, pela oportunidade que temos hoje, Senhor Pai, de realmente louvar e adorar o Seu nome, Senhor Pai, de ter essa conexão com o Senhor. E gostaríamos de levantar, Senhor Pai, essas ofertas em Teu altar, que o Senhor possa estar realizando Suas obras, Senhor Pai, através dessas ofertas, Senhor Pai. Já entregamos, colocamos também a vida do Caio nesse momento, Senhor Pai, que o Senhor possa estar colocando as Suas mãos sobre ele e realmente abençoando, Senhor Pai, ele, usando-nos como seu instrumento, para que realmente possamos ouvir daquilo que o Senhor tem para o coração de cada um de nós, através dele, Senhor Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Acredito que você já deve estar imaginando o que eu vou falar hoje de novo, né? Mas eu prometo não estender mais acerca sobre esse assunto, mas vamos continuar meditando acerca da história de Jó, sobre a vida que ele teve, sobre aquilo que Deus nos deixou como um ensinamento através da história da vida dele, para que a gente possa, não vamos dizer assim, pensar que um dia a gente vai viver aquilo que Jó viveu, mas a gente tomar como exemplo para que a gente possa aprender a saber que um dia nós passaremos por sofrimentos na nossa vida. Acredito que toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus com o propósito de realmente nos ensinar, de nos exortar, de nos repreender e nos corrigir para o caminho da justiça, para toda boa obra. É o que diz em 2 Timóteo 3,16, acerca da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem aquele pensamento de que o Velho Testamento não serve mais para nós, porque estamos vivendo o tempo da nova aliança. Mas a boa notícia que nós temos é que toda a Escritura, ela serve para nós nos dias de hoje. E nós estamos aí nessa maratona de conhecer mais os personagens do Antigo Testamento e, especificamente, por mais um domingo, eu gostaria de compartilhar acerca da história de Jó. E nós vamos meditar hoje em Jó, capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta aí para que a gente possa fazer a leitura. Nós podemos meditar no capítulo 1 e 2 da história de Jó, do livro de Jó, e nós percebemos que esse homem era o homem mais justo de todo o mundo, era o homem mais íntegro que habitava na terra, a ponto de Deus olhar para ele e usar a vida dele para a vergonha de Satanás e para a honra e glória do seu nome. É um pouco perigoso fazer essa afirmação, porque nós, como cristãos, nós temos aquele pensamento de que Deus, ele só quer abençoar a nossa vida. Mas o grande problema é que as bênçãos de Deus, elas implicam em algumas coisas que não serão agradáveis a todos nós. E isso faz parte da vida de todo aquele que é cristão, todo aquele que é filho de Deus. Então Jó era um homem rico, além de temente a Deus, homem íntegro, homem justo e que evitava todo tipo de mal. Ele era um homem rico, tinha muitos bens, ele tinha uma grande família, ele tinha muitos servos ao seu serviço
E ele, de uma certa forma, tinha uma vida despreocupada, vamos pensar assim, né? Ele não precisava temer as circunstâncias da vida, entre aspas, né? E até que um certo momento, Deus permitiu que na vida dele fosse tomado tudo o que ele tinha, seus bens, seus servos, toda a sua família, e posterior a isso, mesmo Jó não negando a sua fé, não negando a sua consagração a Deus, Deus ainda permitiu que Satanás lhe ferisse com uma doença horrorosa na sua vida, onde ele ficou com sua pele sobre seus ossos, onde ele não tinha mais esperança nenhuma para continuar vivendo, ele estava literalmente o pó do bagaço, não tinha mais nada. E a gente pensa, né, que muitas vezes passamos por situações que, vamos dizer parecidas, né, para não dizer que são iguais a ele, e o que nós devemos tomar como lição não é entender o porquê sofremos, mas é crer que Deus está conosco. Jó creu que Deus estava presente em tudo, e isso bastava. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o seu nome. E diz a Escritura em que nós meditamos que em tudo Jó não pecou. Jó, ele sobressaiu aquela circunstância ruim, mesmo sendo tentado, até mesmo através da sua esposa, que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque a tua integridade não está valendo a pena. Então nós temos ali todo um contexto horrível na vida desse homem, contudo, um grande aprendizado acerca de uma fé que foi inabalável, uma fé que foi incontestável, até aqui. E nós vamos ver o que acontece a partir do capítulo 3. Então vamos fazer a leitura rapidamente. Diz assim a minha Bíblia: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite de mais densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes, e vida aos que de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade e nem descanso, somente inquietação. O capítulo 3 do livro de Jó é como se fosse uma quebra de um padrão de escrita do que foi o livro. Porque se a gente pega todo esse contexto, toda a história, como ela foi escrita, nós temos o capítulo 1 e 2 de Jó
contando o fato de que aconteceu e um homem que conseguiu vencer todas essas dificuldades da vida. E se nós pegarmos adiante e estudarmos todo o livro de Jó, nós percebemos que existe uma conversa entre Jó, entre os seus amigos e, finalmente, entra como participante dessa conversa o próprio Deus. Agora, uma coisa incomum é o capítulo 3, onde Jó amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Jó não amaldiçoou a Deus, como disse a sua esposa. Jó não amaldiçoou a Deus como desejava Satanás. Não foi nesse momento em que Satanás estava certo de que, se ferisse a sua pele, ele blasfemaria a Deus na sua face. Mas existe uma coisa muito peculiar nesse capítulo, que nós vemos que é totalmente incomum acerca da pessoa de Jó. Então Jó, ele quebra o silêncio. É interessante que nós lemos no capítulo 2, quando os amigos de Jó combinam para ir visitar ele, sabendo do que tinha acontecido com a sua família e com seus bens. Diz as Escrituras que quando os seus amigos estão ainda distantes dele, eles viram Jó, não reconheceram ele, e aí começaram a gritar em alta voz. Então chegaram diante de Jó, se sentaram do lado dele, onde ele estava sobre as cinzas, e ali ficaram com ele durante uma semana, durante 7 dias e 7 noites, e não falaram nada. Eles não conseguiram falar nada para Jó, porque tamanho era o seu sofrimento. E nós percebemos no capítulo 3 que quem quebra esse silêncio é o próprio Jó. Muitas vezes a gente vai passar por situações em que as pessoas vão olhar para nós e não vão saber o que dizer para a gente. E mesmo quando nós olhamos para o sofrimento das pessoas, é melhor que a gente não diga nada. Sabe, existem aquelas pessoas que têm resposta para tudo. Você está passando por uma dificuldade, eu já sei. Mas porque eu já vivi. Sabe, tem momentos da nossa vida que o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Tem momentos da nossa vida que o simples fato de você estar presente para você consolar alguém é muito melhor do que você falar coisas que a pessoa não está com disposição para ouvir. Até porque era recente. Jó era um homem enlutado. Ele tinha perdido toda a sua família. Jó tinha perdido todos os seus bens. E se a gente for pensar nos dias de hoje, se uma pessoa passa por uma coisa parecida com essa, ela surta. Nós temos aí uma onda de quê? De ataques de ansiedade. Nós temos uma onda de depressão. Nós temos uma onda de suicídio. Nós vivemos numa era contemporânea, uma era moderna, onde tudo parece que abala o emocional e a mente das pessoas. Nós não temos registros bíblicos e nós não temos registros históricos de que as pessoas sofriam como elas sofrem nos dias de hoje. Isso é decorrente do quê? De um desenvolvimento social que nós temos através do quê? Da tecnologia, das pressões que o mundo nos implica para sermos alguém, aquelas coisas de que você precisa conquistar, você precisa ser alguém, você precisa, enfim, todas essas coisas. Isso fez com que o ser humano mudasse. Isso é indiscutível. Nós estudamos sociologia na faculdade, no colégio, até no seminário, tem algumas matérias que falam sobre o comportamento humano, e o grande desafio não é lidar com as circunstâncias, o grande desafio é lidar com as pessoas. Você dá valor às pessoas que estão ao seu redor? Sabe, é uma coisa assim que nós não estamos preparados, porque não sabemos como uma pessoa vai reagir diante de determinada situação, mas o que importa é que nós precisamos estar preparados com o quê? Com a palavra de Deus para saber lidar com todas as situações. E nós temos aqui amigos que conheciam Jó, assim como amigos que conheciam a Deus. E Jó não era um homem que não tinha uma convivência com Deus. Era um homem íntegro, era um homem conhecedor da palavra. E é como se estivesse falando para nós que já conhecemos a palavra de Deus.
Nós que já temos anos de caminhada, nós que já passamos por diversas situações, e ali está um homem questionando. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja um pouco perturbadora, mas todos vocês que estão aqui presentes hoje, vocês já pensaram que a morte é uma solução para a vida de vocês? Eu já pensei, e acredito que todo mundo já pensou. E isso não deveria ser um tabu entre nós, como filhos de Deus. Por quê? Nós cremos em algo maior do que as coisas aqui dessa vida. Como eu falei nas mensagens anteriores, o justo vive pela fé. Jó viveu pela fé que ele tinha. Ele não viveu pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão dizer quem somos. É aquilo que nós cremos. Nós não vemos Deus. Nós não vemos Jesus sendo pregado na cruz em nosso lugar. Nós não vemos o sacrifício acontecendo. Nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus sendo ressuscitado. Mas Jesus disse a Tomé: felizes aqueles que não viram e creram. E nós, como cremos que um dia vamos passar a eternidade do lado do nosso Criador e do nosso Senhor, sem sofrimento, sem choro, com alegrias, nós pensamos que é melhor a gente morrer. Pelo menos eu, particularmente, eu posso falar de mim. Que por muito tempo eu pensei que o mundo seria melhor se eu não existisse. Eu pensei que se eu morresse o sofrimento acabaria. E de uma certa forma o sofrimento acaba. Agora, para quem não conhece a Cristo, para quem não tem Cristo no seu coração, não é salvo, infelizmente o sofrimento só começa quando a pessoa morre. E nós temos convicção disso. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Por que eu estou falando sobre isso? Como Jó poderia crer se a partir desse momento, no capítulo 3 que nós lemos, ele passa a desejar a morte? Por que eu deveria crer se eu prefiro morrer? Será que o suicídio é pecado? Todos nós pensamos, a gente pensa nas pessoas, né? Puxa, eu tenho amigos que se suicidaram, porque tamanho era o sofrimento dentro delas, que a única saída era tirar a própria vida. E infelizmente, sim, o suicídio é um pecado grave. Agora, aqueles questionamentos, a pessoa que se suicida em decorrência de uma depressão, mesmo ela conhecendo a Cristo, ela é salva? Eu não sei. Eu não posso responder isso aqui. Isso, na verdade, tomaria horas e horas a gente falando, conversando, olhando para as Escrituras, porque a gente não pode afirmar nada. A última palavra quem dá é Deus, e nós não somos juiz na vida de ninguém. Agora, a questão é, nós deveríamos estar falando muito mais abertamente sobre o desejo de morrer do que é o normal. Porque a morte, ela é como uma tentação, vamos dizer assim. Porque diante do sofrimento que nós estamos passando, nós somos tentados a querer deixar de viver. E uma tentação para todo aquele que é cristão é uma luta. Ela vem, o desejo, a vontade, mas você luta contra aquilo. Você fala, eu quero morrer. Mas depois você pensa, não, mas eu tenho minhas coisas, eu tenho algo para fazer de importante nesse mundo, então aquela vontade passa. Quando a gente pensa em tentação, a gente só pensa nas questões sexuais. E na verdade a palavra de Deus, ela não se limita a isso, quando fala em tentações. E assim como nós somos tentados nesse momento, nós lutamos contra aquilo para a gente vencer, porque sabemos que isso não agrada a Deus. E da mesma forma, a morte é uma coisa que deveria ser conversado mais abertamente. E eu lembro que no tempo em que eu estava passando por esse processo de restauração, eu conversava muito com os caras acerca disso. Porque eu estava passando por um tratamento de uma ferida muito profunda dentro de mim. E eu não estou aqui me fazendo de coitado, porque eu não sou nenhum coitado. Mas naqueles momentos, eu
tinha convicção da minha fé. Eu sabia que se eu morresse naquele momento eu seria salvo. Eu já estava sendo restaurado, já estava passando por um processo de transformação, já estava passando por um processo de crescimento na fé, onde eu tinha paz com Deus. O meu coração estava transbordando de alegria da paz da salvação, mesmo diante dos problemas que eu estava vivendo. Então eu orava assim e falava: Deus, se eu for embora agora, eu sei para onde eu vou. Então, se eu morrer amanhã ou semana que vem, para mim não faz diferença. E eu falava isso abertamente com o pastor. Eu disse a ele: pastor, eu não tenho prazer nos meus dias. Eu tenho prazer, assim, estar na presença de Deus. Eu costumo falar que quando eu canto, quando eu louvo a Deus, quando eu pego o meu violão, não só aqui na igreja, mas em casa, com meus amigos, um momento assim que é eu e Deus, eu costumo dizer que esse tempo é um pedacinho do céu, que eu trago assim para dentro de mim. Então eu estou ensaiando para aquilo que eu vou viver na eternidade. Falei, então, eu tenho prazer nesses momentos, eu tenho prazer quando Deus, Ele fala comigo, eu tenho prazer quando eu estou diante das Escrituras. Eu falei, mas nos meus dias, eu não tenho prazer nessa vida. Falei, eu prefiro morrer, porque se eu morrer eu vou para a glória. Eu vou estar num lugar muito melhor, onde não haverá sofrimento. E ele dizia assim para mim que eu não posso pensar em morrer. Falar que, na verdade, a gente só pensa em morrer quando a gente passa por muitos problemas. Porque quando a nossa vida está boa, a gente não quer morrer. Porque a gente é apegado a esse mundo. A gente é apegado pelas coisas que esse mundo oferece. A gente é apegado aos nossos bens. A gente é apegado à nossa família. A gente é apegado às nossas conquistas. A gente é apegado muitas vezes em nós mesmos. E a gente esquece daquilo que é mais importante. E eu lembro que eu passei por um processo bastante difícil dentro da restauração, porque foi num momento em que o pastor me chamou para conversar, e ele disse que queria me indicar para ser candidato ao ministério da igreja local. E eu disse assim, pastor, eu não sei. Eu não sei o que eu vou falar para você. Eu disse assim que eu sempre tive o desejo de servir a Deus. Que independente do que fosse, se fosse para pregar, se fosse para cantar, para tocar, se é para arrumar instrumento, se é para ver notebook, se é para arrumar igreja, se é para limpar, se é para ver se tem papel higiênico no banheiro, para as pessoas quando virem não passar necessidade, eu sirvo. Se é para visitar alguém que precisa, eu vou visitar. Se é para ajudar um irmão necessitado, eu vou ajudar. Eu estou aqui para servir. E eu não meço esforços para isso, eu penso mais nas pessoas que estão ao redor do que em mim mesmo. Eu abri mão de muita coisa de mim mesmo para oferecer para as pessoas que Deus colocou à minha frente. Eu falei para ele que não importa, eu não me importo com nomes que os homens vão colocar. Eu falei, mas eu não sei te dizer se eu quero ser pastor um dia. Sabe, eu não quero fazer algo se a igreja quer que eu seja. Eu não quero fazer algo se você quer que eu seja. Eu não quero se o bispo quer, se o concílio quer que eu seja alguém. Eu falei, mas eu quero ser alguém se Deus quer que eu seja. Eu falei, eu estou passando por uma fase complicada da minha vida e é difícil responder isso. E eu chorei muito. Eu chorei muito, porque não foi uma decisão fácil para mim. E aí, a gente passou horas e horas conversando e oramos e, sabe, aquilo foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E eu estava nesse processo em falar assim, que talvez a morte seria a solução para a minha vida. Mas aí eu pude perceber que na verdade não. Todos os dias tem alguém lutando contra a vontade de morrer. E muitas vezes as pessoas que estão aqui na frente, elas também estão lutando. E isso é normal, ou deveria ser normal. Só que nós temos algo maior para fazermos. Nós não podemos deixar com que o inimigo coloque na nossa mente de que pelo fato de nós sermos pecadores, de sermos natureza decaída, é que não somos ninguém. Nós cantamos aqui desse ousado amor que Deus deixa 99 ovelhas que estão na presença dEle para buscar uma que está perdida.
É esse amor que nos sustenta. Mesmo quando nós estamos desesperançosos, mesmo quando nós já desistimos da nossa vida, mesmo quando nós olhamos para nós assim como Jó e pensamos que a única solução é a morte. Você tem passado por problemas? Você tem passado por situações que você olha e fala, eu prefiro morrer? Sabe? E isso nos faz invalidar aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós temos, na verdade nós não. Deus tem um propósito muito grande. E Deus quer nos colocar dentro desse propósito. E nós não devemos pensar que o mundo seria melhor com a nossa ausência. Na verdade, o mundo, ele é do jeito que ele é porque você está inserido nele. Quantas pessoas você já se lembrou nas suas orações? Quantas pessoas você já ajudou que estava passando por um aperto financeiro? Quantas pessoas você simplesmente disse, bom dia, Deus abençoe? Passar num supermercado diante de uma pessoa que está trabalhando no caixa, que está com o dia estragado, arruinado, mas o simples fato de você dar um sorriso para ela, e ela fala, nossa, aquele sorriso mudou meu dia. Sabe, são pequenas coisas. E eu tenho esse costume de passar diante das pessoas e falar, bom dia, Deus te abençoe. Tenha um bom serviço, de oferecer um sorriso, porque talvez aquela pessoa esteja acostumada com cara feia, com gritaria, com brigas, e diante daquilo vem uma pessoa que é luz, que fala, nossa, tem algo de diferente nessa pessoa. E é nisso que nós precisamos nos empenhar, porque talvez essas pessoas ao nosso redor sejam como Jó, que não tem mais nada. Eu lembrei disso agora, de repente. Estava vendo o processo da cirurgia para minha mãe, e eu tive que lidar com um processo bem chato na Secretaria de Saúde, com advogado, com protocolo, com processo, e é uma coisa que me tirou muita paciência. E eu tratei com uma pessoa da Secretaria de Saúde. No dia que eu mandei mensagem, que eu precisava dela para resolver algum caso, para tirar uma dúvida e tal, eu disse para ela que no dia seguinte eu iria na secretaria conversar com ela pessoalmente, porque não dá para resolver por telefone. E esse dia seguinte seria uma sexta-feira. Aí ela disse assim, Caio, eu vou te dar todas as orientações por telefone e você tenta resolver, porque amanhã eu já avisei o pessoal que eu não vou trabalhar. Amanhã vai fazer 1 ano que o meu filho morreu. E eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu olhei para aquilo, é como um Jó. E eu mandei mensagem para ela, eu disse assim, olha, eu sinto muito pela sua perda, eu sei que um filho é muito importante para alguém, e eu não tenho palavras para expressar nada, mas eu quero que você saiba que eu vou estar orando por você, pedindo a Deus para te trazer consolo, pedindo a Deus para te abraçar mesmo, para que essa dor não seja tamanha, a ponto de você desanimar, sabe? E eu tive aquele momento de poder clamar a Deus pela vida dela. E são situações assim que a gente passa, não olhando na vida de Jó somente quando nós passamos por dificuldades, mas é o que nós vamos fazer quando as pessoas à nossa volta, elas têm motivos para dizer que é melhor eu morrer. Como nós vamos lidar com tudo isso? Jó estava invejando as pessoas que estavam sepultadas. Jó disse que era melhor ele estar lá. E o mais interessante de tudo isso é que no capítulo 1 e no capítulo 2, a palavra diz que em nada Jó pecou. Mas no capítulo 3, a Bíblia não fala nada acerca dessa questão. Então há uma dúvida, não é uma afirmação, mas há uma dúvida se Jó realmente foi aprovado por aquilo que ele falou, pelo silêncio que ele quebrou. E é interessante que Jó não está falando com seus amigos. Jó não está falando com Deus nessa passagem. Jó está refletindo. Jó está falando consigo mesmo, talvez, de uma forma poética.
Jó está falando tudo aquilo que está dentro do seu coração. Muitas vezes nós, quando vamos orar, a gente é muito frio. A gente é como os amigos de Jó. A gente é muito moralista, a gente é muito religioso, a gente é muito duro. Mas nós aprendemos com Jó que quando nós vamos questionar a nós mesmos ou quando vamos orar, nós temos que ser sinceros. Nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. E eu lembro que quando eu orava nesse processo que eu passei, e eu vou falar muito disso porque quando eu olho para a história de Jó, eu me sinto ali, porque foi o que eu vivi. Eu lembro que quando eu orava, eu falava para Deus, Deus, eu não estou com vontade nenhuma de ir para a igreja hoje. Os irmãos viram, a gente gravava todo sábado aqui para os cultos, porque não podia ter culto presencial. De trás das câmeras era um sorriso, era um tempo de louvor que aparentemente é agradável, mas ninguém nunca vai saber o que acontece nos bastidores. E eu lembro que quando eu orava, eu falava assim, Deus, eu não estou com vontade hoje. Deus, eu não estou afim. Eu não estou nem com vontade de estar aqui orando, ajoelhado. Mas eu me prostro diante do Senhor. Minha vontade era de morrer, não fazer mais nada, de desistir disso tudo. Mas eu sei que a força que vem do céu é maior que todas essas coisas. Então era cada oração que eu fazia, era cada momento assim de entrega mesmo, com todo o meu coração diante de Deus, é que mudava essa situação. E todos nós temos a oportunidade de experimentar desse amor. Todos nós temos a oportunidade de experimentar dessa esperança, que é viva, que é eficaz. Basta a gente crer, basta a gente se deleitar nisso. Sabe aquela coisa daquela criança que se joga de um lugar porque o seu pai está ali para segurar ela? E a criança se joga sem medo. Agora, vai pedir para um adulto se jogar daqui de cima para o outro amigo dele segurar? Não vai se jogar. Por quê? Porque a gente não está no controle daquela situação. Agora, a criança que não está no controle da situação, ela se joga porque ela confia que o pai dela vai segurar ela. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que ter essa mesma fé. Nós temos que confiar que Deus vai estar ali conosco, independente das circunstâncias. Nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que essa realmente é a nossa oração? Será que essa realmente é a nossa devoção diante de Deus? Queridos, nós temos muito que aprender com a vida de Jó. Nós acabamos de ler, olha o quão sombrios são as palavras que esse homem soltou diante de tanto sofrimento. E nós temos também o direito de sofrermos, o direito de falarmos com Deus acerca daquilo que nós estamos passando. Mas a questão é que Jó, ele nunca virou as costas para Deus. Ele estava tentando reconquistar uma amizade que aparentemente ele tinha perdido. A sensação de Jó era que Deus havia abandonado ele. A sensação de Jó é que Deus não estava mais ali com ele, e ele com palavras, com o seu coração, ele estava tentando reconquistar esse laço. E não foi os amigos dele que tirou esse foco dele. Mas ele teve a fé que ele teve, de poder permanecer, de poder perseverar na presença de Deus. E ele continuou questionando e questionando. E é interessante que no desfecho da história, Jó não tem a resposta do porquê ele sofreu. Nós temos, porque nós temos a Escritura, nós sabemos porque Deus permitiu tudo aquilo. A questão é que quando acontece na nossa vida, a gente não sabe o porquê. A gente nunca vai imaginar o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente nunca vai saber. Mas uma certeza nós temos, que as mãos de Deus estão presentes em todas as coisas, e isso basta. E outra citação de Paulo
a minha graça te basta. E quando nós aprendemos a lidar com tudo isso, nós vamos nos desprender deste mundo. Nós vamos deixar de lado as coisas que estamos apegados. E nós vamos nos apegar unicamente e exclusivamente ao autor e o consumador da nossa fé. Já não importa mais se nós vamos prosperar de novo. Ou para quem nunca prosperou, não importa se a pessoa vai prosperar. Deus nunca prometeu a Jó que devolveria tudo que ele tinha. Assim como Deus não promete para nós que nós vamos vencer na vida, que nós vamos receber de volta aquilo que nós perdemos. Nós temos muitos falsos mestres, nós temos muitos anticristos que pregam que se a gente abre mão, que se a gente renuncia, Deus restitui 10 vezes mais. E é mentira. Deus não tem a obrigação de restituir nada. Muitas vezes, nós sermos homens e mulheres íntegros, justos e obedientes, vai causar dor. Muitas vezes, Deus vai torturar a gente, assim como Ele torturou a vida de Jó. E isso como benefício na vida de outras pessoas. Nós não temos que nos apegar a um evangelho que é falso, um evangelho que não é verdadeiro. O evangelho implica em renúncia. O evangelho implica em amor ao próximo. O evangelho implica em amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas pode tirar um pouco do nosso sangue. Mas eu não venho na igreja para isso. Eu não venho na igreja para ouvir essas coisas. Eu venho na igreja para me sentir bem. Eu venho na igreja para ouvir coisas lindas. Sabe qual é a maior religião dos dias de hoje? É o cristianismo? É o judaísmo? Ou é o islamismo? As 3 maiores religiões do mundo? Não, não é. A maior religião do mundo é o deísmo moralista, que nos ensina, é o deísmo moralista terapêutico, que nos ensina que nós devemos acreditar em Deus, que nós devemos ser pessoas mais ou menos boas, porque tem a questão da moral, né? De viver bem como ser humano, e terapêutico porque a gente tem que se sentir bem. E infelizmente muitos pastores têm pregado essa falsa verdade. Nós temos aí nos púlpitos teologia da prosperidade, teologia do coaching, que você é muito importante, que você é muito bonito, que Deus não vive uma eternidade sem você. E nós estamos diante de uma Bíblia que diz que Deus massacrou seu próprio filho. Deus não poupou a vida de Jesus Cristo. Amados, a história de Jó é muito linda. O livro de Jó é impressionante. Mas Jó não foi perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus. Jesus, assim como Jó, sofreu injustamente. Ele foi massacrado por causa de outros. Por causa de mim, por causa de você, por causa de toda a humanidade. E a diferença da história de Jó e de Jesus Cristo é que Jó sofreu para conseguir se aproximar mais de Deus. Mas Jesus Cristo sofreu para que todos nós pudéssemos nos aproximar da presença de Deus. Que nós possamos olhar para Jó com grande importância, mas não exaltar a vida desse homem, mas entender que, dados momentos, nós vamos passar por sofrimentos, talvez parecidos, mas entender que talvez possamos passar por problemas maiores do que a vida de Jó. Porque o que Jó sofreu nem se compara com aquilo que Jesus sofreu. E se nós lermos Mateus 27, se não me engano, Jesus clama: meu Pai, por que me abandonaste?
é o momento em que Jesus carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. E como ele carrega o pecado em si, ele é separado da presença de Deus. E literalmente Deus se afasta da presença do seu filho para ele morrer. Então não existe sofrimento maior do que esse. E Jesus sofreu por todos nós. E é através desse sacrifício que nós recebemos a capacidade de passar por sofrimentos maiores do que a vida de Jó. Nós temos esse potencial graças ao Espírito Santo. Não estou dizendo que eu desejo isso para mim e para você, mas eu estou dizendo que pode acontecer. E quando acontecer, nós temos uma referência maior do que Jó, que é Jesus Cristo. E assim a gente possa se apegar nessa esperança, a gente possa se apegar nesse amor e saber que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. E que vida e morte, céus e inferno vão tentar nos separar da presença de Deus. Mas é graças ao amor de Jesus Cristo que nós, nada nesse mundo vai nos separar de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra. Nós queremos te dar graças porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é bom o tempo todo e nós queremos experimentar dessa Tua bondade todos os dias da nossa vida. Te damos graça porque sabemos que mesmo em meio ao sofrimento nós temos consolo, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza que nos faz continuar, que nos faz permanecer, que nos faz prosseguir com os olhos fitos ao autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos perdão porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e nós queremos sucumbir àquilo que elas nos trazem, pensando que a morte é a solução para todos nós. E nos enganamos porque o inimigo coloca essa certeza no nosso coração. Mas nós sabemos que, pela Tua graça, a morte não é solução para nada, mas a solução que nós temos para os nossos problemas é a vida que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força a passarmos pelas circunstâncias da nossa vida, entendendo, Pai, que aquilo que Jó sofreu, talvez nós estejamos sujeitos a passar também, e talvez até mesmo por coisas piores, mas não importam as circunstâncias que nós iremos de enfrentar. O que importa é a fé que nós vamos ter, o que importa é o nosso deleite na Tua presença para crer e para entender e ter a convicção de que pode passar céus e terra, mas a Tua presença sempre estará conosco, e que nada nesse mundo, nem nesse mundo físico, nem no mundo espiritual, vai nos separar da Tua presença, graças ao sacrifício de Jesus por todos nós. E assim queremos te dar graças, louvar o Teu nome, porque nós podemos vencer com o nome de Jesus, nós podemos vencer com a presença do Teu Santo Espírito, e nós podemos assim sobressair as circunstâncias da vida, e que possamos lutar contra o desejo de morte, e possamos vencer, Pai, essa tentação, possamos assim não somente passar por isso sozinhos, mas possamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e também possamos não ser orgulhosos, mas possamos buscar ajuda também de pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude em todas as coisas, nos guie com o Teu Espírito Santo, e assim o Senhor renove a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa continuar nessa caminhada firmes e fortes na Tua presença. E assim eu venho pedir por uma semana abençoada, que o Senhor possa cuidar de todas as coisas que vamos fazer, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, o cuidado com as nossas coisas, nossas responsabilidades que nos foi confiada, que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, e assim possamos olhar para diante, para Cristo que está à frente de todas as coisas, e assim oramos por nossos irmãos que não puderam estar presentes aqui, oramos pelas famílias representadas, oramos pelos enfermos, que o Senhor traga cura, oramos por aqueles que necessitam, Pai, de libertação, por aqueles que precisam de restauração, por aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Visita eles nesta manhã e derrama da Tua graça sobre a vida de cada um deles, Pai. O
Senhor cuida de todos nós, possamos nos alegrar por mais um domingo e que todas as coisas sejam para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Continue a orar pela vida do pastor.